Bom, de hoje eu estou aqui com o meu amigo Pablo Thiago que é lá do Meu Caminho. A gente está aqui em Teresina, Piauí, e hoje a gente está com 10 dicas infalíveis, né, de como você fazer um belo atendimento, um bom atendimento aí em crianças, e crianças também, Pablo, com aquele resistência ao corte. Na verdade, a palavra exata aqui que ele me trouxe aqui hoje é uma coisa nova, né? A gente tem a oportunidade de todos os dias estar aprendendo coisas novas. O importante é que cada uma das pessoas saber, né, como atender uma criança, e a gente está com essas dicas, né? Então não perde o vídeo, a gente tem essas 10 dicas e a gente vai deixar a última como um bônus. Então, fica no vídeo aí até o final para vocês pegarem todas as ideias. Preparação. Como é que o cliente tem que preparar a criança para chegar aqui na barbearia e fazer o atendimento, ou na sua barbearia lá no Meu Caminho? Um dos principais causas da rejeição da criança já é a preparação antes de vir para a barbearia. A primeira coisa que os pais devem, que eu vou salientar, é a preparação em casa, a forma como você deve falar para a criança ao vir para a barbearia. Evitar palavras que causam ambiguidade, como vamos cortar o cabelo, que gera, Lucas, uma confusão na cabeça da criança. Que quando em casa você diz não pegue um determinado objeto cortante, a mãe diz não pegue nisso que você vai se cortar. A criança ela entende que ao ir para a barbearia cortar o cabelo seja algo ruim, já causa aquele medo, aquele receio. Okay. E aí traz aquela ambiguidade ali para a criança, pode ser algo ruim, né, no caso. Algo ruim. E aí acerca das roupas, né? Como preparar essa criança para ela vir à barbearia? Qual o tipo de roupa é interessante a criança vir? Interessante que as mães, ao virem à barbearia, peguem seus filhos e tragam camisas dry fit, que é aquele tipo de camisas de time, camisas de praia, para que evite camisas de algodão, Lucas. As camisas de algodão, elas têm o fio entra dentro do pelo. O fio entra no pelo, ela segura mais o cabelo, ela retém mais o cabelo, ocasionando uma irritabilidade, uma coceira no corpo da criança. Aquelas camisetazinhas de time, aquelas camisetinhas de praia, é o ideal, né? São as ideais para poder trazer a criança na barbearia. Elas são fáceis de soltar o pelo do corpo e não prendem muito a criança. Agora vamos falar sobre a orientação dos pais ou acompanhantes. O que é que essas pessoas têm que fazer, Pablo, para que a criança chegue na barbearia ou ela tem aquele primeiro contato ali e tal? Motivar a criança com palavras que remetam à alegria. Vamos brincar, vamos dirigir, vamos chupar o pirulito, para que elas possam entender que elas estão indo para um local onde elas vão se divertir, brincar, se descontrair, Lucas, e não algo que seja algo ruim, que prenda, que tenha uma imagem de sofrimento. A gente estava até conversando ali nos bastidores, fazendo esse roteiro aqui, né? E a gente falou sobre a orientação dos acompanhantes. Às vezes o pai tira o foco da criança, né, Paulo? Às vezes a criança está ali brincando, entretida na TV ou no celular, porém o pai chama a atenção ali e a criança acaba ficando dispersa e perde a atenção, né? Quais as dicas que você tem a dar aí para os pais? Isso acontece muito na hora do atendimento, que os pais sigam as orientações do barbeiro profissional. Às vezes você, ao tentar ajudar o barbeiro, acaba ocasionando o desprendimento da criança com relação ao foco. Manter-se muitas das vezes em silêncio ajuda o barbeiro a contornar a situação. Quando o pai está do lado chamando a atenção, a mãe do outro chamando a atenção, a criança não tem foco, ela vira para o lado direito, ela vira para o esquerdo, ela olha para a televisão e acaba fazendo movimento, tesourada, faz um caminho de rato ali, com caminho de rato, e acaba lesionando a criança. Ela corre um sério risco de você machucá-la, que você está fazendo um acabamento no torno do cabelo, a criança, ao virar de maneira repentina porque o pai chamou, acaba machucando. Então vamos para o nosso terceiro ponto aí, pessoal, que é o ambiente. Como preparar o ambiente para a criança
ser bem recebida ali, Paulo? Procure um local onde o profissional e a área elas estejam bem condizentes com aquilo que a criança procura. A criança não vem à barbearia inicialmente cortar o cabelo, ela vem brincar, ela vem se divertir. Então, um ambiente onde tenha brinquedos, onde a poltrona e o local onde ele vai cortar o cabelo estejam condizentes com a área de brinquedos, televisões, videogames ou acessórios que deixam a criança bem à vontade na hora desse momento do corte. Chegar a criança antes de estar realmente para querer cortar o cabelo, como você falou, realmente ela ter ali aquele ambiente preparado para ele brincar, na verdade, né? Não cortar o cabelo. Com certeza, a criança tem que se sentir bem acolhida e o barbeiro é de fundamental importância que ele tenha esse entendimento para que a criança se solte e se sinta à vontade no momento do corte. A gente vai falar agora sobre como realmente já começar o corte de cabelo da criança, certo? O Pablo tem uma dica aqui muito importante, muito boa aí, que na hora de molhar o cabelo ele vai até exemplificar aqui na prática para vocês terem uma ideia de como que é a ideia. Ao se dirigir a criança para o momento do corte, é interessante que tenha uma participação dos pais e do barbeiro com a peculiaridade de cada criança. Jogar a água diretamente no cabelo da criança faz com que a criança se assuste. O interessante é que você molhe a mão e vá fazendo movimentos leves e carinhosos para que a gente possa umedecer o cabelo da criança. Passou na mão, ou você pode até na pia, né, Pablo, e molhar ali. Porque às vezes até o borrifador também a criança pode se assustar quando você tiver com ele na mão. Não, o borrifador, se você molhar a mão e não deixar ele perceber que seja um instrumento, faz com que ele tenha uma familiaridade maior com o instrumento de trabalho do barbeiro. Certo. Depois que você fizer esse procedimento, normalmente a gente usa o talco, né? É interessante usar o talco porque vai evitar a coceira. Evitar a coceira, evitar o contato do cabelo, que no momento do corte cair, vai entrar em contato com a pele, o talco diminui essa sensibilidade. Coloca um pouquinho na mão e vá passando ao redor do pescoço da criança de maneira lenta. Para que ele não também não jogar direto o talco no pescoço da criança. Ele vai se coçar e vai fazer aquele... Vai fazer um movimento que... Interessante que deixe o talco bastante no pescoço, em quantidade no pescoço, para que ele não sinta a irritabilidade do pelo caindo. Principalmente no pescoço, nessas juntas aqui dos braços. Juntas do braço. Por isso que é de fundamental importância vir de camisas longas que evitam do contato nas juntas, que são geralmente as áreas onde mais incomoda a criança. Então vamos para mais um tópico aqui, que é na hora de realmente estar cortando aqui, que é brincar, né, Paulo? Com a criança, entrar ali no mundo dele e tal. É de fundamental importância a empatia do profissional para com a criança. Cada criança possui a sua peculiaridade. Então o profissional, com a percepção, consegue interagir com a criança através de um brinquedo, através de um gesto, de um sorriso, para que possa a criança se sentir à vontade e aquele ambiente deixar ela bem acolhedor. Até chegar ao ponto de, se você chegou e o primeiro contato com o cliente que a gente estava conversando, entrar no mundo dele aqui na mesma altura, né, Paulo? Para que na hora que você for cortar, você já está familiarizado ali com a criança e tal. Dá uma agachada, tá no mesmo ambiente, na mesma altura, faz com que a criança se sinta acolhida. Ela não tem a percepção de que você é superior, então vocês estão no mesmo nível e cria aquele vínculo de familiaridade entre o barbeiro e a criança a ser entendido. Ok, a gente falou até no começo, a gente deu uma boa introdução acerca da TV, né, dos desenhos, quais tipos de desenhos tu indica assim para a criança, depende da idade, o que você indica acerca dos brinquedos, né, aquela ideia que a gente estava trocando ideia sobre os bonecos mais rígidos e tal. Para cada criança existe uma faixa etária de desenhos que mais chamam a atenção dela. Crianças de 0 a 2 anos, elas estão na faixa etária da galinha pintadinha, são crianças
são desenhos onde a coloração é maior e chamam muito mais a atenção da criança. De 3 a 5 já são desenhos onde a criança tem uma percepção maior daquilo que ele quer assistir. É um desenho do super-herói, é o do Sonic, que estão mais em evidências. Então procurar também os desenhos que as crianças estão assistindo no momento, né? Demais, falar com os pais, quais são os desenhos que ele mais assiste, que eles têm mais contato em casa, é de fundamental importância para que a gente possa ter a tranquilidade de realizar um bom corte e assim as crianças poderem se entreter. E em relação ao corte mesmo, Paulo, o que é que você diz? Cada pessoa é diferente, como que você lida com cada técnica, como é que você usa lá no seu dia a dia? Você que é um especialista nesse assunto, né, corte infantil, o que você quer dizer? Os pais têm que entender que no momento do corte, ele é um momento de adaptação da criança para com o barbeiro e o ambiente. Corte onde necessite de muita técnica, onde o tempo estimado para a criança, como ele é reduzido, a gente possa fazer uns cortes mais simples, que sejam fáceis de adaptação e fácil da criança arrumar em casa. Então, à medida que elas vão se acostumando com o barbeiro, nós vamos aumentando o nível de dificuldade com relação ao corte, para que até ela possa interagir em casa e ajeitar conforme o cabelo que a mãe escolheu. A gente vai para o oitavo ponto aqui, né? E diz muito sobre o maquinário que você vai usar, evitar aquelas máquinas mais barulhentas. Qual a máquina que você indicaria hoje que tem no mercado que é menos barulhenta? É alguma máquina específica? Tal? O nível de sensibilidade das crianças para com o corte faz com que a gente utilize hoje no mercado as máquinas mais silenciosas. No mercado existe a marca JRL, que hoje ela é a mais silenciosa do mercado, fazendo com que a criança não tenha rejeição para com o barulho, ela não corta, ela não arranha, ela não belisca. São as máquinas onde as lâminas ela tem essa preocupação de não machucar a criança. Ela é excelente. Aquela outra dica lá que também a gente estava conversando sobre o secador, né? Às vezes você vai passar a maquininha ali no pescoço da criança, no pezinho, no acabamento eu digo, né? E você ocultar o barulho da maquininha, como é que você faz? Qual é a dica que você dá aí no caso? Tem como a gente fazer aqui na prática para as pessoas verem? É interessante. Sim. Vamos lá, pode fazer. Vai exemplificar aqui na prática como diminuir o barulho ou tirar o foco da criança da máquina, né, do acabamento. Como que você faria aí, Paulo? Como eu falei, essa máquina ela tem uma ótima precisão e ela não machuca a criança. O barulho dela é mínimo, mas para poder tirar o foco da criança do barulho da máquina, interessante é que você ligue o secador, mudando o foco da criança para o secador. Ao passar no pescoço como forma de acabamento, a criança não se vê incomodada com o barulho da máquina e assim você consegue fazer com perfeição um acabamento. Então, no caso, tirar o foco com o secador. Com o secador, seria isso que você deixar ligado. Quando ele está apontando o dedo lá, a pessoa já está com foco lá no secador, mesmo ele não fazendo barulho, né, Paulo? A gente está conversando naquela hora. Mesmo não fazendo barulho, ela já está com foco no secador. E, Paulo, o que você acha sobre o tempo de corte de criança? Tem um tempo pré-estabelecido? Como é que você lida? Porque a gente sabe que a cabecinha da criança é menor, às vezes pode ser mais rápido, entre aspas, mas qual o tempo médio que você diz aí que é interessante você fazer um atendimento da criança? A criança geralmente ela tem um tempo de tolerância para com o corte, que é o momento que ela fica quieta, depois ela se torna uma criança mais agitada, ela quer brincar, ela quer se descontrair. Interessante que o profissional consiga fazer o corte no mínimo em 25 minutos. Quanto menor o tempo de corte, melhor, para que a criança tenha aquela percepção de que o corte não é algo demorado nem cansativo. Ok. A gente falou ali dentro, né, sobre linguagem corporal, sobre a linguagem falada, sobre aquele fungado, né? Cara, às vezes vai dar aquela respirada funda. Como é que o profissional, a gente estava conversando, o cara fez? Alguns profissionais não têm a empatia para com a criança.
Por isso pede-se que as mães e os pais procurem profissionais e pessoas que gostem de atender a criança. A gente percebe pela afeição. O profissional, ao atender a criança, o rosto, a fisionomia, na hora do atendimento, era interessante que ele utilizasse uma máscara, que o sorriso já gera empatia com a criança. Aquele sorriso, aquele desenho já feito na máscara, que a gente usou muito com frequência agora na pandemia, ela foi de fundamental importância para que a criança pudesse criar esse vínculo com o barbeiro. Então, mães, procurem profissionais que tenham a empatia, que gostem de atender crianças, que tenham um sorriso no rosto e que estejam dispostos a entrar nesse mundo novo, que é o mundo da criança. E a última dica aqui, que é o bônus que a gente estava falando, né? É tratar a criança como, às vezes tem muitas crianças, né, que a gente sabe, crianças que o Pablo até me ensinou a palavra lá, não é crianças especiais, mas sim as crianças com resistência ao corte. Com resistência ao corte, ok? Aí é interessante tratar essas pessoas como pessoas comuns. Você vai atender ele como uma criança normal, qualquer. Não, eu digo qualquer, não no sentido literal da palavra, mas atender como uma criança que se comporta de forma normal, é isso? Isso. Alguns profissionais não têm o entendimento que crianças especiais são crianças típicas. Então necessitamos nós profissionais buscarmos qualificações para que a gente, na hora do atendimento, não possamos diferenciar crianças. Crianças atípicas são crianças que merecem todo o nosso respeito e nosso atendimento comum. Fazer realmente o serviço com excelência. E fazer o serviço com excelência, de tratarmos elas com excelência, com todo o carinho e nosso amor. Respeito, né? É isso, Pablo. Se vocês ainda não conhecem o Pablo, ele é profissional aí já há 20 anos no mercado, ok? Um cara realmente gabaritado. O que a gente conversou até aqui também foi coisas que a gente acabou vivendo no dia a dia, a gente contemplando. Tivemos a oportunidade de escrever essas coisas que a gente escreveu aqui para vocês e que é de suma importância a gente saber como profissional para a gente lidar com a criança, com a mãe, com o pai, com as pessoas que traz eles aqui, né? Se vocês quiserem seguir o Pablo lá na rede social vizinha, como que é o arroba lá, Pablo? Pablo's Barbearia Kids. Show! Então, se você é de Teresina, se você quer conhecer o ambiente do Pablo, lá ele oferece um playground, aí tem todos os brinquedos para todas as faixas etárias, videogame, Play 4, Play 5, né? Isso aí, mano. Isso. Todos os videogames aí. E gostei muito de estar aqui com você, Pablo. Meus sinceros agradecimentos aqui. A gente teve um papo aqui muito bom, muito interessante. E que vocês aí que estão do outro lado da telinha aí aprendam e possam usufruir aqui dessa ideia que a gente pôde estar compartilhando aqui com vocês, beleza? Eu que agradeço. Quer dar suas últimas palavras aí? Gostaria que todos pudessem compartilhar do nosso vídeo para que chegasse mais informações às pessoas e aos nossos amigos barbeiros, para que tivesse esse entendimento sobre essa área que tanto hoje necessita da nossa atenção, que é essa área Kids. Show, ótimo. Tamo junto. Show.